Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Búria Podcast, o seu primeiro e único podcast sobre Vampire Academy no Brasil. Eu sou a Luene. E eu sou a Gisele. E nesse nosso segundo episódio, 19 de maio de 2021, o dia em que a Terra parou. Tá, a Terra eu não sei, mas o meu coração, esse com certeza. Existem acontecimentos que marcam aquele dia, o determinado dia em que eles aconteceram. Você lembra onde você estava, o que você estava fazendo naquele dia? E foi assim no dia que a série de VA ela foi anunciada. Mas antes eu preciso fazer uma pequena contextualização para chegar neste dia fatídico. Eu disse no programa anterior que eu conheci a Gisele nas fanfics, né? E naquela época, em 2015, quando eu li, eu comecei a devorar as fanfics do NIA, que era o site mais popular de fanfics naquela época. Eu li praticamente tudo que tinha de VA naquela plataforma, o que era pouca coisa, porque o fandom ele era pequeno. O fandom de VA ele nunca foi um fandom muito grande, né? Eu acho que ele teve um auge ali depois na época do filme. Isso, exatamente. Ele teve um auge ali na época do filme, até eu acho que talvez uns 2017, por conta também de Bloodlines, enfim. E depois disso ele foi definhando, né? Mas voltando às fanfics, eu comecei a escrever fanfics naquela época, né? Porque depois de ter lido, eu ainda queria mais conteúdo de VA, não achava, então eu comecei a produzir. Foi assim que eu conheci a Gisele, ela me ajudou pra caramba. Eu acho que praticamente... Não, mentira. Não, é verdade. Não precisava de ajuda, era um refinamento. Não, você me ajudou muito. Eu acho que muita coisa do que eu sou como autora hoje foi os toques que você foi me dando. Até hoje, viu, Gi? Não, senhora, ela é a culpada, gente, ela é a culpada. Eu sou a culpada por ela escrever HOTS. Isso é verdade. Essa culpa, ela recai completamente sobre mim, porque foi eu que fiquei lá no pé. Isso é verdade. Mas enfim, a gente escrevendo, né? A Gi também escreve. E com o passar dos anos, a gente foi vendo que foi diminuindo a quantidade de autoras, a quantidade de leitoras e leitoras. E o pessoal foi debandando, né? Porque não se interessava mais, não aparecia pessoas novas. E a gente ficava pensando o que poderia acontecer para voltar, para as pessoas voltarem para o fandom. Eu acho que também não chamava atenção, sei lá, da nova geração, porque não tinha um atrativo, não tinha editora lançando os livros no Brasil. Exato. A moda de vampiros. O filme já tinha sido... a moda de vampiros já tinha passado e a nova ainda não tinha chegado. Então tava aquele limbo, assim, a gente esperando pra, o último que sair apagar a luz. Exato. Chegou em 2021, o fandom estava praticamente vivendo sob a ajuda de aparelhos e a morte cerebral, Total. Ela já estava quase decretada. E nós vivíamos conversando, né, o que poderia ajudar a reavivar o fandom, e a nossa conclusão é de que deveria haver uma nova adaptação. Era a única forma do fandom sobreviver. Então, eu sei que a Luene já ouviu essa história 1 bilhão de vezes, e quem me conhece também já ouviu, mas você aí de casa talvez ainda não conheça. Final de 2020, a Netflix lançou a adaptação de Bridgerton, e eu já tinha lido o primeiro livro, não era uma série de livros que eu tinha me afeiçoado. Eu li o primeiro, eu achei bem mais ou menos, não quis continuar. Eu li todos. Luene leu todos. E eu gostei. Eu lembro que na época a gente conversou, ela tinha gostado. Mas assim, eu nunca vi sentido em continuar a leitura. Mas eu falei, não tô fazendo nada, era semana entre Natal e Ano Novo. A série hypadíssima, só se falava nisso. Falei, quer saber? Vou dar uma chance, vou assistir. E eu fiquei em êxtase, não me arrependi, nossa, eu fiquei em êxtase com a série. Eu continuo achando os livros mais ou menos, não me empolguei pra terminar a leitura nem nada, mas aquela primeira temporada como adaptação, eu acho que eu nunca tinha visto nada semelhante, muito bem feita. Porque ficou maravilhoso, sabe? E não só adaptação em termos de você trazer uma história pra você pegar uma história dos livros e colocar na tela, mas eles conseguiram modernizar muitas partes, eles trouxeram diversidade racial, de uma certa forma, uma diversidade sexual. Ainda é uma série de época, mas
Todos esses elementos estavam ali e eu entrei num surto que eu só falava disso. Eu queria uma adaptação de Vampire Academy estilo Bridgerton. Ela falou muito eu fiquei... gente, eu falava muito. Isso o tempo inteiro. Assim, eu estava sendo uma pessoa chata. Eu sei que eu meio que eu tava num hiperfoco. Eu só falava disso. E o streaming também é uma plataforma que tá bem popularizada e tá adaptando muitas coisas. Então existia um fio de esperança, mas era assim. Pra mim era tipo juntar o útil ao agradável. Exato. Né? Porque eu queria uma adaptação que eu acho que o filme não funcionou. E mesmo que eu tivesse gostado do filme, não foi esse o caso. Não teve continuação. Não teve final, né? Adaptou o primeiro livro, o fim. E eu pensava, não, uma série pode funcionar. E aí seria a oportunidade também deles ajeitarem alguns pontos da história que com o tempo foi ficando meio desatualizado. Enfim, eu só falava nisso. Também, Luene, ponta solta. Endossa o que eu tô falando. Eu era chata. Um pouco. Insistente, eu vou dizer que você não era chata, você era insistente. Eu estava assim, eu não acreditava que ia acontecer, mas eu queria. Nós já tínhamos perdido a esperança, né? A gente achava que a adaptação estava presa, né? Os direitos de VA estavam presos na Preacher, né? Na produtora que tinha direitos. Na antiga produtora. E a gente pensou, não... Porque teve uma campanha, né? Não sei se você lembra, 2018, teve uma campanha, tentaram levantar uma hashtag no Twitter pra fazer a Netflix comprar os direitos. Sim, a Netflix ela abriu tipo uma caixinha de perguntas, qual série que vocês querem que seja adaptada? Uma enquete, exato. E a gente tentou levantar essa hashtag, nós estávamos lá, eu fui, né? Eu tava. Queria a camiseta aqui agora, né? E aí, nada, né? A Netflix também não quis nem saber da gente. A Netflix nadou, morreu na praia. A Netflix adaptou a série Winx, mas não adaptou Vampire Academy. Eu não assisti, mas quem assistiu diz que é bem parecido com o VA. Sim, Tanto que vai estrear a segunda temporada um dia antes. Netflix com medo da concorrência. Muito, muito medo. Mas enfim. É bom ter medo mesmo. E assim, eu falo que eu não tava com muita esperança de que fosse acontecer, porque ali, quem acompanha o fandom de VA há muito tempo sabe que depois de 2018, a Richelle desapareceu. Ela sumiu das redes sociais, ela era bem ativa, né? Em 2018 ela lançou o último livro de uma trilogia, da trilogia The Glittering Court. E depois que ela lançou esse livro e saiu a edição de 10 anos de VA, ela sumiu. E não foi um sumiço gradual, ela parou totalmente de fazer postagem. Ela acho que só apareceu no começo da pandemia, né? Ela ressurgiu e também sumiu novamente. Ela fez uma live no início da pandemia que eu assisti. E também não teve nenhuma informação relevante, assim. Eu achava que ela podia anunciar alguma coisa, ou pelo menos dizer, tô sumida porque tô escrevendo, porque tô produzindo alguma outra coisa. Nada. Não. A moça que tava fazendo a live com ela fazia umas perguntas, ela respondia, ela falou bastante de VA, mas ficou por isso mesmo. Corta pra maio de 2021, que do nada, assim, 2 semanas antes do anúncio da série, ela voltou, assim, ressurgida das cinzas como a fênix ruiva que ela é, e assim, passou um óleo de peroba na cara e fazendo post como se nunca tivesse sumido. Gente, estava isso aqui foi o tempo estranho. todo. Isso foi muito estranho, muito acendeu um alerta na minha cabeça. Eu fiquei assim, gente, algo de errado não está certo. E quem faz parte do fandom de VA há bastante tempo também sabe, ou pelo menos já deve ter esbarrado por aí, com um boato de que a Richelle pretende lançar uma nova leva de livros dentro do universo de VA. Se esse boato é verdade ou não, eu não sei. Tem quem diga que conversou com ela em sessão de autógrafo e ela confirmou. Tem, acho que uns prints de um question and answers que ela fez no Reddit. Mas assim, eu nunca... Nem tem nenhuma publicação oficial dela. Não, eu nunca ouvi sair... isso. Nessa live que ela fez na pandemia também, ela não comentou nada a respeito. Ela falou de VA, tinha bastante perguntas sobre, né? Porque querendo ou não, é a obra mais conhecida dela, a mais popular. Mas ela não falou nada sobre um novo livro. Mas eu sou uma pessoa que neurótica paranoica. Minha mente falou, é uma série de livros, não de TV.
passou pela minha mente assim, ah, será que pode ser uma série de TV? Mas morreu. Eu fechei ali que era uma série de livros e eu estava desesperada. Eu chegava pra Luane e falava, eu não quero uma nova série de livros. Porque, gente, tem uma coisa, eu e a Lu, a gente concorda muito nesse ponto. A gente acha que as histórias precisam ter final. Sim. Tem um ponto que a história, ela tem que let it go, né? Você tem que deixar ela aí. Tipo, ela tem que ter um final. Todas as histórias precisam ter um final. E eu sei que a gente quer ver nossos personagens o máximo possível, mas chega uma hora que eles chegam... Exato, exatamente. Parece até um pouco hipocrisia, a escritora de fanfic falando que não quer uma continuação da obra, mas assim... Da obra oficial, eu acho que ela já contou tudo o que precisava contar, sabe? Eu não queria, de jeito nenhum, e eu estava desesperada. Nesse meio tempo, né, eu continuei seguindo a Rochelle no Facebook, no Instagram. E aí veio uma postagem falando de VA, 2 postagens falando de VA, 3 postagens falando de VA. E eu assim, isso tá esquisito, até que chegou o dia 19 de maio. Eu estava nesse dia... O dia do surto. O dia do surto. Total e completo. Nossa, completo. Eu estava aqui, exatamente neste lugar onde eu estou, trabalhando. Era uma sexta-feira. E eu trabalho em casa, né? Eu faço home office. Normal aqui, 3 da tarde, dou uma paradinha, pego o celular e vou dar aquela espiadinha nas redes sociais, ver o que tá rolando. Gente, eu dou de cara com uma postagem da dona Rochelle falando que vamos ter uma série adaptada pela Julie Plec. Gente, foi um surto completo. Vocês não têm uma noção de como eu fiquei naquele dia. Assim, eu comecei a... Quem conhece a Luane sabe que ela não é de surtar, de sair da casinha por qualquer coisa. A adolescente dela tá hibernando, tá tranquila. A minha não, a minha tá aqui o tempo todo, qualquer coisa é suficiente pra eu dar uma pirada. E aí... Não, a minha adolescente interior, ela é um pouco mais contida, mas aquele dia ela veio, ela ebuliu, foi uma ebulição. Eu comecei a andar aqui no meu escritório, comecei a ficar maluca, eu não conseguia tirar print, eu tremia, gente, eu comecei a rir, vontade de chorar e rir ao mesmo tempo, eu não conseguia tirar um print da notícia para mandar no grupo, né? Nós temos um grupo com a nossa amiga Fernanda, a Gia e a Fernanda, e eu queria... Beijinho. Queria contar pra elas, né? Que queria desesperada. Eu entrei no grupo, eu comecei a escrever. Alguém, né? Falei, não, eu precisava contar pra elas desesperadamente. Enfim, em algum momento eu consegui descobrir, relembrar como é que tirava um print. Tirei o print, mandei no grupo. Ninguém. E elas não estavam online. Nenhuma das duas me respondia. Foram 8 gente. Eu minutos. comecei a mandar áudios. Fazendo aqui o roteiro pra esse vídeo, eu voltei nas conversas e eu fui verificar. Foram 8 minutos. Entre a Luane mandar a primeira mensagem e eu responder. A Luane tava agindo como se eu estivesse desaparecida há 24 horas. Eu estava surtada. Gisele, pelo amor de Deus, cadê você? Assim, Gisele, me ajuda. Vivendo minha vida tranquilamente. Porque eu lembro que eu tava trocada já, preparada para encarnar minha vida fitness. Eu ia fazer uma aula de step. Era de pandemia, eu tava fazendo aula pelo YouTube e tal. E aí eu peguei o celular... Mania, tipo, vou checar alguma coisa antes de começar, né? Porque vai durar ali uns 40 minutos, 1 hora. E era mensagem atrás de mensagem. Luane, cadê vocês? A gente vai ter uma série, onde é que vocês estão? Na hora que eu li a palavra série, minha mão gelou. Gente, eu tô em surto. Cadê vocês nessa hora? Eu tô desesperada aqui. Gente, é sério, eu tô empolgada ao mesmo tempo, eu tô louca aqui. Ah, Jesus. 3 hours later. Eu já saí deslizando pela casa. Eu não tô conseguindo lidar. Eu não consigo ouvir seus áudios. Eu estou tremendo. Me explica isso. Eu vou sentar porque minhas pernas não aguentam. Minha filha, a gente vai ter uma série. Você pediu, você conseguiu. Agora a gente tem que subir uma hashtag pra essa p*** dessa série entrar no catálogo da Netflix, né?
Luene, eu nem sei quem é essa mulher que vai adaptar. Eu não sei pra que plataforma. Eu não sei nada. Você me esclarece isso. Eu não assisti Vampire Diaries. Eu estou em surto. Eu não consigo. Eu não consigo me concentrar. Não consigo ler uma notícia. Eu não consigo falar. Preciso terminar minhas fics. Eu vou começar hoje. Eu preciso terminar. A gente tem que fazer um cronograma. A gente tem que fazer Ai, como é que... Ai, eu não sei nem falar mais, gente. Uma operação de guerra pra todo mundo terminar as fic tudo. Senhor, eu preciso terminar todas as coisas que eu tô escrevendo antes que lança a série, pra não parecer que eu voltei por causa da modinha. Pariu. Eu sabia que a Rochelle não ia sair do pântano dela por nada. Eu tinha certeza absoluta. A Kate também tá em surto, porque ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou, essa mulher tava muito ativa, que não sei o quê. Tipo, a gente tá surtando todas juntas, assim, ao mesmo tempo. Eu falei hoje de manhã. Eu pensei assim, essa mulher sumiu de novo. O que tá acontecendo? Que pariu, que inferno, o fã de VR tem um minuto de paz, agora vai ser isso, a minha vida vai ser isso, a minha vida vai ser viver pra esperar ou a minha ascensão ou a minha decadência, gente, eu não sei. Aquele dia foi muito surto. Eu lembro, toda vez que eu lembro disso, eu dou risada. Toda vez que a gente começa a falar da série, eu lembro do dia que a série foi anunciada e eu lembro do surto que eu passei. E o desespero, porque ninguém me respondia naquele bendito grupo. Sim, em minha defesa, eu estava tentando ser uma pessoa fitness. A série acabou. Acabou com a minha vida fitness. A série não me deixou mais trabalhar. Aquela sexta-feira, eu espero que nenhum juiz esteja me ouvindo, tá? Mas eu não trabalhei direito aquele dia, gente. Não tive condições mentais de continuar trabalhando. Tipo, foi o dia inteiro procurando notícia, querendo saber mais. Pelo amor de Deus, onde, quando, por quê, como que seria? A agonia maior é que não foi uma coisa assim, Vampire Academy na Netflix. Não, Vampire Academy na Peacock. Que é diabos é Peacock? O que é isso? O que é Peacock? A gente nunca tinha ouvido falar. Nunca... E assim, eu nunca tinha ouvido falar de Julie Plec também, porque eu não peguei a fase de Vampire Diaries. Eu falei, acho que no primeiro episódio, eu tive uma fase com vampiros que foi Crepúsculo e eu não quis mais saber. Não, eu li os 3 primeiros livros, eu sei que tem acho que mais 3, né, mas eu só li os 3 primeiros Os Diários do Vampiro, e eu assisti as 2 primeiras temporadas. E assim, foi a hora que eu também comecei a surtar, e eu entrei no Twitter e vi o surto geral, todo mundo que tava recebendo a notícia na hora. Porque parecia o anúncio de um apocalipse, era um correndo para um lado, um correndo para o outro, Exato. Todo mundo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque veio do nada, não é que estava indício, a gente não recebeu notícia assim, está em negociação, existe a possibilidade de... A gente dormiu na desesperança e acordou com a notícia que iríamos ter uma série na Peacock, que ninguém sabia o que era, com 10 episódios. Desespero total. Era verdade. Muita loucura. No primeiro dia, tudo que a gente sabia. 10 episódios, Peacock TV Julie Plec. Era isso. E aí começamos a especular, né? Especulações começaram e desde então, dia após dia, acompanhando a produção dessa série. Todos os dias, compartilhando as notícias. Sem falha. Todos os dias. Aí já comecei a seguir Julie Plec, segui Peacock, nem sabia o que era, fui descobrir que era o streaming da NBC, que é um canal gigantesco lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, importa muita série pra cá. Aí foi... Porque num primeiro momento, eu e a Luene, porque a Fernanda tava desaparecida. A Fernanda acho que tinha ido dormir. Então ficou eu e a Luene baratinadas, assim... A Fernanda tava escrevendo, né? Ela tava escrevendo uma fanfic e ela tava virada. Ela passou a noite escrevendo e dormia de dia. E aí eu lembro que o Rafael, que é meu marido, ele ficou agoniado do tanto que eu andava dentro de casa. Eu não morava nesse apartamento que eu moro hoje, eu morava num outro apartamento que tinha um corredor. Eu ia e eu voltava, Assim, completamente surtada. Eu estava fora de mim. Gente... Foi um negócio...
Eu passei o dia, eu precisava de informações, eu fiquei me perguntando, porque eu falei, não Era é possível. Chegamos aqui em maio, a gente estava há 2 semanas falando que a gente queria uma série, isso era impossível, e agora tá anunciando. Há 2 semanas, a Luene, coitada, eu tava há 5 meses na orelha de todo mundo. Não, e a gente tá... A gente tava pensando, não, elas estão há meses produzindo isso, já deve ter elenco, já deve ter tudo, né? Verdade. Eu costumo dizer que foi o meu anjo da guarda que me deu, porque ele não aguentava mais me ouvir pedir pro universo que eu queria uma série de velho. Ele falou, toma logo. Toma Não. isso, sai da minha frente e não me pede mais nada. Eu já falei pra Gisele falar pra esse anjo da guarda que eu quero ganhar na loteria, mas ela não avisou nada pra ele. Não, eu gastei né? Mas... tudo, eu gastei todas as fichas em VA, sinto Gastou. muito. A vida de Gastou todo e- mundo vai ficar do jeito que tá. Mas enfim, Gastou, mas recebeu. aí a gente partiu do surto, vamos ter uma série, pro surto. O que a Peacock, a nossa preocupação era que fosse um canal aberto nos Estados Unidos, Sim, porque porque eu não acompanhei, mas a Lu acompanhou. Sim, porque Instrumentos Mortais, né, teve uma série que foi feita pela Freeform. Passava aqui no Brasil pela Netflix, mas não era uma produção original da Netflix, era da Freeform, que é um canal aberto dos Estados Unidos. E assim, orçamento baixíssimo, efeitos horrorosos e tem que ser classificação indicativa livre. Aí eu falei, meu, se Vampire Academy for adaptado dessa forma, vai ser horroroso, esquece. Lascou. E Era a nossa aí- primeira preocupação. Sim. Aí quando a gente descobriu que era um streaming, a gente já ficou um pouco mais sossegada. Por um lado, né? Porque o segundo lado esse streaming não tem no Brasil. A gente vai conseguir assistir? Essa pergunta cá continua em estamos. aberto. Essa pergunta A gente continua em está aberto. gravando, a gente não sabe quando esse vídeo vai ao ar, mas a gente tá gravando hoje, dia 14 de agosto, e continuamos sem notícias. A gente ainda não Até sabe. este dia não sabemos. Dona Peacock, gente- por favor, nos Pelo amor fale, de Deus, nos dê tô uma aqui luz. implorando. Traga essa implorando. série, a gente quer assistir Ô, anjo da simultaneamente. guarda, não adianta me dar a série e não me dar o streaming, entendeu? Verdade. Fica difícil assim. Trabalho completo, meu Deus. Pelo amor de Deus, anjo da guarda. Tem que fazer um trabalho completo. Aí, né, passado esse surto, não sei o que, a gente começou a especular, baseado em outras adaptações que a gente conhecia, que isso ia estrear lá pra 2023, porque eles anunciaram as produtoras, anunciou o streaming, mas não deu data de lançamento. Então eu pensei, puxa, eles estão anunciando agora, porque agora vai começar a produção, né, pra começarem a gravar final fazer roteiro, não sei o que, pra 2022 gravar e lançar em 2023. A gente tirou como base a produção de Bridgerton, né? Que foi Olha anunciado... o Bridgerton aí de novo. Bridgerton era a produção mais recente, a gente queria usar Bridgerton como base, né? E Bridgerton acho que levou 2 anos, né? Pelo que eu me lembro, pra série estrear. E a gente não pode esquecer que ainda tava em pandemia, não tava Sim. no auge, mas as coisas estavam ainda meio que voltando à normalidade. Tava no começo da vacinação ainda, né? Sim. Então, como eu falei anteriormente, nós achávamos que a produção já estava sendo realizada, que a série já tinha sido negociada fazia tempos. Só que em entrevistas recentes da Julie Plec na San Diego Comic Con, nós acabamos descobrindo que as tratativas da série começaram em abril. Ela foi contratada pela Universal, né, que é a NBC, e eles perguntaram, o que você quer produzir? Qual que é a sua vontade, o seu sonho? Qual série você sempre sonhou em produzir? E ela falou, Vampire Academy. E não sei se vocês lembram disso, há algum tempo atrás saiu um tweet foi divulgado um tweet da Julie Plec falando 2015, é antigo. Ela falando acho que que é de tinha 2015, muita vontade de se eu não adaptar me Vampire engano. Academy. Então é Eu um sonho acho. realmente antigo dela. Ela falou que leu. Ela como fã. Sim, ela falou que ela leu na época que os livros foram lançados, enfim. A gente sabe que Julie Plec nessa indústria de série, principalmente de vampiros, é uma polêmica. Exato. Mas a gente vai tratar desta polêmica no próximo episódio. É. Esse aqui a gente vai falar mais a respeito da série mesmo e informações e nossas reações e tal. Mas a gente ainda vai falar sobre Julie Plec e por que isso pode ou não ser um problema. Por isso, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, para saber quando vai Clicar no gostei. clicar no gostei e para ficar sabendo quando vai sair esse vídeo das polêmicas. Vídeo polêmico das polêmicas.
Polêmico das polêmicas. Mas enfim, então ela falou lá em abril, nessa reunião, ela falou, quero fazer Vampire Academy. Sem muita esperança, porque né, ela já tinha produzido The Vampire Diaries, The Originals, Legacies. Então eles falaram, não, mais uma série de vampiros não vão deixar. Ela achava que ia ser vetado, porque de novo você querendo fazer uma série de vampiros, mas a Peacock deu sinal verde, falou assim, ok, a única coisa que a gente precisa é que você produza isso pra começar as gravações em setembro. E era começo, meio de abril. Exato, foi mais ou menos aí, a partir daí que a Richelle começou a fazer aquelas postagens, né, e a gente surtando, né, e ela ali com praticamente 4 meses para produzir tudo, para produzir roteiro, para arranjar elenco. Roteiro, figurino, casting, locação. Exato. E com tão pouco tempo para produzir, a primeira coisa que a Julie Plec fez foi entrar em contato com a Margaret McIntyre, que produziu com ela Legacies e The Originals, e também atuou, né, em The Vampire Diaries, para poder auxiliá-la nessa saga, né, nessa produção. Agora, recentemente, na San Diego Comic Con, né, elas deram várias entrevistas fazendo a divulgação da série, e a Margaret, que é coprodutora com a Julie Plec, conta que no início ela estava muito resistente de fazer, porque ela já tinha produzido Legacies, The Originals, atuado em The Vampire Diaries, ela não queria o rótulo de sempre fazer séries relacionadas a vampiros. E a Margaret leu VA também na mesma época que a Julie Plec leu, em 2007, quando lançou o livro, né? As duas contam a história de que elas estavam de férias em 2007 e leram o primeiro livro, gostaram muito da história, acharam que daria uma boa série de TV, mas na época elas não tinham esse nome todo que elas têm hoje na indústria, então a ideia meio que foi caindo no esquecimento. Ah, seria bacana? Seria, mas a gente tem outros projetos, tem contas pra pagar, e elas eram meio que subordinadas, elas não eram chefes. E apesar dessa resistência, né, que a Margaret apresentou, né, a Julie Plec foi fazendo ela relembrar da leitura, e ela voltou a reler, né, ela voltou a ler, aliás, recentemente, e ela falou que não, tem um potencial muito grande, é diferente, né, o mote da história é diferente de The Vampire Diaries, então ela resolveu embarcar nessa aventura também com a Julie Plec. Sim. Mas voltando pro dia do anúncio, no dia que o anúncio da série foi feito, já foi criado um Twitter que se chama Vampire Academy Writers, que seria o Twitter dos roteiristas da série, para eles interagirem com o fandom. E vira e mexe eles lançavam umas perguntinhas assim, você prefere Strigoi ou Vampiro? Que elemento você gostaria de manejar? Umas perguntas assim que a gente considerava bestas. Mas hoje eu entendo que, com esse cronograma apertado, eles estavam fazendo o roteiro simultâneo ali, enquanto procurava locação, enquanto fazia casting, o roteiro também estava sendo escrito. Na San Diego Comic Con, a Julie Plec acabou até mencionando que os roteiros foram feitos via Zoom, né? Naquela época ainda estávamos na pandemia, né? Como nós falamos, a vacinação estava começando, né, em todo o mundo. Então eles fizeram as reuniões via Zoom e ela falou que isso foi muito bom, porque evitava conversas paralelas, dispersão, e as pessoas podiam se reunir de pijama. Então, igual estamos aqui agora, da cintura para baixo. Ponta de... E ainda nessas entrevistas da Comic Con, ela também citou que acho que a maior vantagem do Zoom, tanto para a escrita do roteiro, quanto para a escalação do elenco, que também foi feita via Zoom, foi a possibilidade de trabalhar com pessoas de diversas localidades. Pessoas que talvez ela não tivesse a oportunidade de trabalhar numa época em que as produções eram feitas presencial. Porque ou a pessoa precisava estar em Los Angeles ou nos centros de produção, ou precisava se deslocar numa data específica e aí tinha que encaixar na agenda. O Zoom não. Ela conseguiu uma diversidade muito maior. Além disso, possibilitou trazer roteiristas com diversas temáticas, o que ampliou a diversidade e modernizou, né? Possibilitou modernizar os livros, porque afinal de contas os livros foram escritos em 2007, nós estamos em 2022, são 15 anos, né? Então são 15 anos que a sociedade evoluiu, né? Ou a gente espera que tenha evoluído. E eu acho que aí, esse foi o momento que a gente
relaxou um pouco. A gente olhou e falou, não, pera, se eles estão preocupados com esse tipo de diversidade, acho que a série tá no caminho que a gente queria. Sim, a gente sempre conversava sobre isso, que além das nossas conversas sobre novas adaptações, a gente conversava sobre a necessidade da série de ter uma maior diversidade, tanto étnica quanto sexual. Então, realmente... A gente entende que não exista na série de 2007. Sim, exato. Porque era uma época que essas temáticas não estavam em alta, que não existia essa preocupação. Até mesmo no filme. Mas hoje a gente sabe. Sim. Até mesmo no filme. Mas hoje a gente sabe que isso é necessário. É necessário abranger a todos. E não só para refletir um certo avanço que a nossa sociedade vem fazendo, ainda que a passos de tartaruga, mas a gente sabe que a indústria vem cobrando muito isso das produções e que a audiência também cobra, né? A nova geração, aí a geração Z, ela é muito mais engajada com essas temáticas. E a gente não pode esquecer que VA, apesar de ter sido lançado lá em 2007, está sendo feita para o adolescente de hoje. Exato. E apesar de nós gostarmos muito, infelizmente nós não somos o público-alvo, né? Então nós temos que compreender isso. O público-alvo, ele exige uma outra, ele demanda algo um pouco diferente do que algumas pessoas da nossa época esperam, né? Mas também é algo que a gente vai falar, vai esmiuçar muito mais no próximo episódio. Nos próximos, né? Conforme a gente for conversando sobre a série, isso a gente vai colocando mais a nossa opinião também a respeito. Apesar de eu ter falado aqui, né, que o casting também foi feito por Zoom, a gente ainda não tinha essa informação na época. Tudo que a gente tinha foi um retweet da Julie Plec do dia 4 de junho, de uma plataforma chamada Casting About, que apontava a Veronica C. Rooney como diretora de elenco. Então a gente já sabia que ela seria responsável por fazer a escalação. E trabalhos anteriores dela tinham sido em Once Upon a Time, Lost... E CSI. E CSI Vegas. Isso, CSI Vegas. Nessa mesma época, eu lembro que o Twitter Vampire Academy Brasil tentou fazer um cadastro no site para ver se conseguia obter mais informações, talvez um briefing de cada personagem, o que eles estavam buscando. Mas a plataforma é paga lá nos Estados Unidos, né? Porque ela é uma plataforma para você, como ator, se cadastrar e conseguir novos trabalhos. E aí não compensava para pegar esse tipo de informação. Então a gente continuou um pouco no escuro. A única informação que foi possível obter da Casting About, no site da Casting About, é que as gravações se iniciariam em setembro e ocorreriam na Espanha. No dia 13 de junho, fortalecendo esses boatos aí, porque também não era nada confirmado, a gente não sabia até que ponto esse Casting About era uma plataforma confiável ou não. Sim. A Julie Plec começou a fazer umas postagens no Instagram mostrando que ela estava na Espanha, e acho que essa primeira postagem falava que ela estava procurando locações. Os dias foram se passando, ela fez mais algumas postagens mostrando que ela estava na Espanha e sempre fazendo referência a algo que ela estava produzindo. A gente estava ali na expectativa que realmente já seria VA, né, por causa da postagem lá no Casting About. E aí agora, no período de divulgação que aconteceu em julho, ela contou que uma das maiores vantagens de se produzir uma série para o streaming ao invés de para a TV aberta, como ela vinha fazendo até então, é o orçamento. Que eles te dão um orçamento maior, e isso possibilitou que ela buscasse locações na Europa. Ela já tinha certo na mente dela que ela queria uma locação na Europa, e ela chegou aí para Edimburgo, para o Reino Unido, estava vendo os locais que serviram de filmagem para Harry Potter, por exemplo, quando ela recebeu a ligação de um produtor da Shondaland falando: eu sei que você tá procurando locação por aí e tal, você já cogitou a Espanha? A gente filmou uma série lá tem um tempo e eles têm uma estrutura bacana, eles têm uma arquitetura legal. E foi aí que acendeu a ideia. Elas foram pra Espanha e encontraram tudo que elas precisavam numa cidadezinha chamada Olite. Olite foi a base principal, né, das gravações, mas elas ficaram principalmente na região de Navarro. E em 4 de agosto foi confirmado, né, que as filmagens elas ocorreriam entre setembro e março de 2022. E apontaram também que um mosteiro que tem lá na cidade ia ser a São Vladimir. Aí já correu todo mundo ensandecido procurar a foto do mosteiro
pessoal achou em site de viagem, tanto por dentro quanto por fora, e realmente passava muito a vibe que a gente tem quando tá lendo os livros, né? Sim. Aquela arquitetura meio gótica, meio medieval. Sim. E eu lembro nessas entrevistas da Julie Plec, ela comentando que quando ela chegou na Espanha, ela falou que ela achou maravilhoso, porque ela falou que era exatamente o que ela estava procurando, que é um lugar que você vê um castelo, né, um monastério, um castelo, ruas de paralelepípedo, e de repente tem uma boutique, tem uma loja de eletrônicos, tipo, como tem a gente... pub. Exatamente, como a gente imagina que seria a corte, né? E também isso já acendeu alguns alertas pra gente de que talvez a corte e São Vladimir fossem no mesmo local, né? O que faz sentido, algo que a gente já discutiu muitas vezes, eu e a Gisele, que se fosse haver uma adaptação, faria sentido para uma produção que elas fossem no mesmo local, do que ficar pegando avião, vai para um lugar, vai para o outro, como acontece nos livros. É uma dinâmica aqui em livro, e eu acho que isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. O que funciona em livro nem sempre funciona para uma produção audiovisual, né? Você precisa aprender o espectador ali, que eles chamam de público do sofá, na frente da televisão. Então você tem que ter muito dinamismo, você precisa ter vários personagens interessantes, você não pode se focar em um único ponto de vista. E tudo isso a gente já estava levando em consideração quando a série foi anunciada. Eu acho que é por isso que a gente não teve grandes decepções até agora. Sim. Pelo contrário, muitas das coisas, e isso a gente vai comentando nos próximos episódios, que muitas das coisas que a gente recebeu de confirmação, ou algumas coisas que realmente estão ainda nas entrelinhas, batem com aquilo que a gente já tinha teorizado que poderia ser feito, o que a gente até esperava que aconteceria. E mais ou menos no início de agosto, apareceu um usuário do Reddit que ele declarava ter algumas informações privilegiadas da produção. E ele começou a falar que a Rose ela seria negra. Foi um novo surto, assim, no fandom. Foi um surto, porque todo mundo teve uma pessoa que estava interagindo com esse usuário do Reddit, e ele começou a fazer algumas perguntas, e ele foi respondendo. Então a gente acabou descobrindo que a Rose seria negra, que a Alyssa seria latina, que o Victor seria gay. Também seria negra. A Tatiana também seria negra. O Victor seria gay, seria casado e teria duas filhas adotivas, né? E o melhor de tudo é que esse usuário deu nome aos atores. Ele não ficou assim só nas características. Porque até então a gente tava meio desconfiada. Tipo, será que é? Será que não é? Tem muita gente que aparece posando de que faz parte da produção, mas depois nenhuma informação se concretiza. E conforme ele foi dando os nomes, né, do elenco, né, ele deu o nome da Cici pra ser a Rose, a Daniela, o Kieron, e nós começamos... O negócio engraçado do Kieron é que saíram 2 nomes pra Dimitri, saiu o Kieron e saiu um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome dele agora. E o Kieron, ele era muito low profile, você não achava nada dele na internet, que ele era extremamente desconhecido. Eu cheguei no Instagram de Kieron Muro quando era tudo mato. Tinha acho que 2.000 seguidores. Ele tinha que me valorizar, entendeu? Existe um ator dos anos 20, sei lá, da década de 20. Não, era dos anos 70. Dos anos 70? Não, era o cara com o mesmo nome. Sei lá, eu vi umas fotos dele em preto e branco, enfim. E eu lembro que tinha gente que tava cogitando que fosse esse cara, não tinha entendido ainda que era um homônimo, né? Pior que hoje em dia, se você procurar no Google elenco Vampire Academy, vai aparecer Kieron Moore, a foto desse bendito desse cara. É verdade, é verdade. É uma maluquice. Então, assim, o Kieron foi a maior incógnita, porque eu não sei quem que garimpou o Instagram dele, mas alguém conseguiu. E eu achava que ia ser o outro cara, que não era o Kieron, que eu não lembro também o nome. Porque era um rapaz que tinha cabelo comprido, ele tinha, pelo menos a foto que tava lá, ele tinha um cabelo assim na altura do ombro. E a gente, como Kieron, a gente não conseguia localizar até então, né? Demorou um pouco pra alguém surgir com o Instagram dele. Eu achava que alguém tinha se confundido, né? Porque eu falei, não é possível que seja esse cara aqui. Esse cara é muito velho pra ser o Dimitri, pelo amor de Deus. O Dimitri tem 24 anos. Apesar da gente, às vezes, parecer que ele tem uma atitude de uma pessoa mais velha, né? Por ele ser guardião e tudo. Um idoso, ele não é velho, né? Não ia ficar tão bom.
E depois que conseguiram o Instagram do Kieron e de todo mundo que foi apontado com os nomes em mãos, a gente foi à luta, né? Exato, fomos à luta, fomos FBI total, baixou em todo mundo. Acho que o fandom inteiro, quem tava ali no fandom, tava todo mundo querendo saber, mas como que tá funcionando isso? E a gente descobriu que eles se seguiam, né? Seguiam Julie Plec, seguiam a Margaret, então isso foi acendendo um alerta. Talvez esse cara aí que tá dando essas notícias pra gente no Reddit, seja confiável. A gente começou a acreditar, né? Tanto que esses atores começaram depois a fazer algumas postagens misteriosas. Eu lembro que na época, quem tava interagindo com esse usuário do Reddit chegou a cogitar que a Daniela ia fazer a Rose e que a Cici seria a Lisa. E aí eu olhei a ficha da Cici, eu vi Mortal Kombat, eu falei, nem a pau, ela vai fazer a Rose, ela tem experiência com cena de ação, é certeza que ela vai fazer a Rose. Mas aí o povo tava meio assim... A gente chegou a conversar sobre a Lisa ser negra também, né? A gente Por causa da Tatiana. Exato, a gente achou que seria interessante, mas aí quando você viu essa questão da Cici ter feito Mortal Kombat, eu falei, é ela. Eu comprei já que seria. E assim, no fim das contas, todos os nomes se confirmaram. Com certeza, foi no final de agosto, né? 30 de agosto foi o anúncio dos atores. Que a Cici colocou uma contagem regressiva no Instagram. E aí, no que eu olhei aquilo, eu falei, certeza, vai anunciar hoje. Foi ela e o ator que faz o Victor, o Jay August. Não, Jay August. Ele colocou ele fez uma postagem no dia anterior falando que no dia tal eu vou anunciar o meu próximo trabalho. A gente já tava meio que com a certeza que seriam eles, porque além eu já tava de tudo isso, todo mundo, eu já seguia todo mundo já. Eles começaram a soltar umas pistas, né? Teve um dia que a Cici postou um brinco de rosas. A Mia postou um emoji de água. O maior spoiler foi uma amiga da Daniela que fez um comentário pra ela escrito Vaselina e a fotinho de um vampiro. Eu acho que deve ter virado uma piada interna ali entre elas, né, também, sobre o nome da Vasilissa. Porque, né, Vasilissa é um nome lá, a origem do leste europeu, não é muito comum, então deve ter virado uma piada. Mas eu bati o olho nisso e no Mortal Kombat eu falei, pronto, tá fechado. Teve até uma vez que o Kieron postou, né, aquela frase do Dimitri, né? Algumas pessoas leem por diversão. Eu amo essa frase, eu adoro essa frase. E Kieron mais empolgado com seu personagem, obrigado. Apaixonada sou por ele. Que hora que esse bichinho caiu no celular? Que vergonha. O seu LED caiu, eu tô com o meu porquinho que a minha sogra me deu aqui no cenário, porque tá escondendo os fios no meu notebook. Ele caiu. E ele caiu, ele ficou de lado assim. Beleza, vou ter que fazer. Então, depois de todos esses indícios, né, que o elenco foi soltando, como a gente falou, no dia 30 de agosto veio o anúncio oficial do elenco, que confirmou aquelas dicas, né, que veio do usuário do Reddit em relação ao elenco, né, aos nomes do elenco e também há algumas alterações do roteiro, por exemplo, que o Victor e a Mia seriam gay, que a Mia e a Meredith seriam um casal, enfim. Quando teve o anúncio em si, né, eles liberaram também um pequeno resumo de cada personagem e aí duas coisas chamaram a atenção, que a gente não tinha informação até o momento, que a Tatiana não seria mais Ivashkov, ela seria Vogel. Aí a gente ficou especulando, será que ela vai se tornar Ivashkov por um casamento? Será que eles vão mudar e ela não vai ser mais de alguma família real? E que a Mia... A gente nem sabe se ela vai ser parente, né, de alguma forma do Aiden também. Então a gente acha que eles não são mais parentes, até porque hoje com a escalação do Adrian e tudo tal, a gente sabe que a Tatiana é negra, o Adrian não é, então eu acho que eles separaram esses personagens. E ele manteve o sobrenome Vashkov. E a Mia também não tinha mais o sobrenome Rinaldi, agora ela tinha o sobrenome Carp, o que automaticamente linka ela com a Sônia. O que nós acreditamos que ela, a Sônia e a Mia sejam irmãs,
E há uma especulação de que elas sejam as filhas adotivas do Victor Dashkow. Inclusive, uma outra especulação nossa é que o Robert deixaria de ser o irmão e seria agora o esposo do Victor. Eu acho que isso é puro achismo nosso, mas enfim. Mas pra mim faz um link perfeito, porque o Robert, como usuário do espírito, teria adotado a Sônia, que também é usuária do espírito. E aí isso justifica toda a caçada do Victor, todo o interesse dele pelo elemento. Porque ali aquela história que a Rochelle pegou o gancho de falar, o Victor sempre teve interesse no espírito porque ele tem um meio-irmão, ficou meio bamba. Porque esse meu irmão nunca foi citado até o momento em que ele foi útil, digamos assim. Exato, é o famoso Deus Ex Machina, né? Aquela coisa que surge do nada, que não foi construída, que aparece ali pra resolver algo no roteiro, né? Infelizmente, a gente tem algumas coisas assim. Cabe a gente falar aqui agora que durante a San Diego Comic Con, uma coisa que elas comentaram muito é... A série não vai seguir necessariamente a ordem cronológica dos livros. Então vão ter acontecimentos que vão ser antecipados, principalmente toda a questão política. Isso a gente já pode ver pelo teaser e pelo material que foi divulgado. E também elas deixaram claro que histórias pregressas que são citadas em VA, mas não necessariamente desenvolvidas, ganhariam espaço na série. Por exemplo, o passado da Lisa com os pais e com o irmão. A própria história do Dimitri, o passado do Dimitri, isso aparentemente vai ser mais explorado na série. E, inclusive, algo que elas comentaram nessas entrevistas é que todos os livros foram considerados na hora de fazer o roteiro. Então, acontecimentos mais pra frente, ou às vezes em outros livros eles mencionam algum acontecimento do passado que aconteceu antes do primeiro livro. Então, isso pode aparecer. Então, eles podem ter adiantado coisas de alguns outros livros. Pode ser que coisas do primeiro livro não apareçam agora na primeira temporada. Então, tudo isso na hora de montar o roteiro foi considerado. Aparentemente, a gente vai ter mais de uma linha temporal. Sim. Então, não necessariamente tudo que vai passar em tela vai estar acontecendo simultâneo. Vão ser acontecimentos simultâneos. Que o romance do Mikhail e da Sônia é algo do passado. Eu tenho essa impressão. Sim, que é algum flashback, alguma coisa assim, é uma linha temporal. Porque a Julie Black comentou que a história de VA ela já se inicia com muitas histórias paralelas encerradas. E que isso, para uma série de televisão, é um desperdício. Né? Você tem mais material para trabalhar e mais personagens para desenvolver. E a gente não pode esquecer que o objetivo aqui não é produzir uma temporada. Então eles estão criando ganchos e eles estão amarrando personagens e enredos de modo que isso possa se desenvolver para mais temporadas. Inclusive, houve uma notícia de um site espanhol durante as gravações, mencionando que estava quase confirmada uma segunda temporada e até falando de uma terceira. Sim. Então, é possível que nós tenhamos aí pelo menos 3 temporadas, talvez mais. Eu apostaria em 4. Ela falou em torno de 4, mas tudo vai depender... Ela falou em torno de 4 temporadas, mas que tudo ia depender da aceitação do público, né, não sei o quê. E... não podemos esquecer que VA também tem um spin-off de mais 6 livros. Gente, a gente tá muito louca aqui. A gente tá muito louca. Uma das maiores informações também que o usuário do Reddit trouxe é que o Adrian e a Sidney apareceriam na primeira temporada. Foi aí que a gente começou a cogitar que não seria uma adaptação só de Vampire Academy, que pelo menos Frostbite ia ser adaptado junto. Isso agora, nas entrevistas da San Diego Comic Con, ficou basicamente confirmado que alguns pedaços de Frostbite já vão estar aqui. Sim, porque ela já falou que o Adrian aparece a partir do episódio 6. Sim. Está confirmado isso. E a outra informação que ele listou também é que a Sidney apareceria. A gente sabe que a Sidney não é um personagem exclusivo do spin-off, ela já aparece a partir do 4º livro. Mas pode ser um indício de que eles vão começar a desenvolver a questão dos alquimistas e talvez criar esse caminho, deixar pelo menos em aberto a possibilidade de expandir. O que faz muito sentido, afinal de contas,
A gente sempre comenta que, de repente, do nada, a Rose descobrir que eles necessitam dos alquimistas, sendo que ela está prestes a se formar, e eles falam, não, isso você descobre só depois que você está formado. É um gancho, assim, é uma desculpa um pouco ruinzinha, né? Então, acho que é bem interessante já começar a desenvolver os alquimistas logo de cara, né? Trazer um pouco dessa parte dos humanos, né? Dentro da história do Vampire Academy. A gente tem a ideia de mais pra frente fazer uma discussão de todos os livros, né? Uma releitura aí, comentando capítulo a capítulo, dando as nossas opiniões e tal. Mas acho que algo que a gente já pode adiantar é que tanto eu quanto a Lu, a gente converge muito nessas opiniões. Sim. E que VA tem alguns elementos que não são bem construídos, eles aparecem do nada. Eu acredito que é por conta do tempo que ela teve pra escrever. Se você analisar ali a biografia da Richelle, ela escrevia muitos livros por ano, acho que ela não tinha um tempo de desenvolvimento tão confortável. Sim. E aí isso a gente acaba vendo na história muitos furos, né? Exato. A Richelle escreveu praticamente em um ano 2 livros, e isso inclusive os 2 últimos, que são os maiores da saga, né? Então, pra mim, hoje, vendo a adaptação, acho que o que mais me empolga é a possibilidade de explorar esses elementos que foram ficando abandonados ali no meio do caminho, que ela não teve tempo de desenvolver na escrita, mas que eu vou ter a chance de ver desenvolvido em tela, pelo menos. E isso nos traz de volta à série, que nos traz de volta à Espanha e nos traz de volta ao dia 31 de agosto, quando o elenco começou a chegar na Espanha e a gente começou a surtar novamente, né? Porque foram fotos e mais fotos, né? Foi assim, chegou o André primeiro, aí chegou o Kieron. Eles formaram o bromance deles, que eles acho que pegaram essa amizade desde o começo. Nossa, eles foram um bromance total, e o bendito do Kiki escondendo aquele cabelo, gente curiosa, querendo ver o cabelo dele. Eu queria ver o cabelo, vai ter cabelo comprido, não vai ter cabelo comprido, enfim. A Cici postou que tava, acho que no dia seguinte ela postou que tava embarcando lá na Austrália, chegou na Espanha, aí, Brasil. Aí veio, tipo, o primeiro vislumbre Romitre da década. Vislumbre porque cortado, eles começaram a turistar por Madrid. A Cici fez um story com o boné do Kieron. Gente, o Kieron ganhou uma página para o boné dele por causa desse story. Que ai, gente, eu lembro da sensação até hoje, assim. Só que eu não consigo descrever, mas eu meio que tô revivendo. É aquela a sensação de quase um sonho realizado. Tipo assim, essas pessoas, elas são reais, e eles vão trazer à vida os personagens que a gente ama de paixão, sabe? Eles estão ali. E aí o que eu lembro daquele story é o sorrisinho do Kieron, ele meio tímido, mostrando o boné. Não deu pra ler direito o que tava escrito. Eu lembro que eu postei, né? Eu tirei um print e postei com aquela frase da Rose falando que ela vivia pelos sorrisos dele. É verdade, eu lembro disso, eu lembro disso. Eu lembro, acho que foi outro dia que você não trabalhou, né, Lu? Provavelmente eu não trabalhei aquele dia direito. Porque era... Ai, gente, era emoção atrás de emoção. Nossa. Aí veio a Polaroid cortada, que... Nossa, aquela Polaroid quase que mata o VA Stan, porque... Puta que pariu. Sim, e foi muita maldade da dona Cici cortar. Foi muita maldade, porque é mais uma tentativa de esconder o cabelo do Kiki. Nossa, que maldade aquilo. A gente e aí, mas dava pra ver a diferença de altura, e aí a gente tava pirando, tipo, meu Deus do céu, é a mesma diferença dos livros, isso vai ser maravilhoso, não sei o que. Aí naquela mesma noite a Dani chegou. Sim. Então o quarteto estava completo, era o que eu precisava para ser feliz. E a gente percebia sempre nas fotos como ele era muito mais alto em relação aos outros do elenco, né? Não que ele seja muito alto... É um elenco que é baixinho. Exato, mesmo, ele não é tão alto quanto o Dimitri dos livros, mas funciona. Tela, que a gente precisa ali na vertical e horizontal é a diferença de altura, né? Quem leu minhas fanfics sabe do que estou falando. As minhas também. Mas as minhas são mais inocentes que as da Gisele. Só um pouquinho. Mas enfim, aí, gente, depois disso começou uma enxurrada de elenco chegando na Espanha. Não lembro de nenhum super acontecimento assim. Não, foi só
além desses acontecimentos da Polaroid, do boné do Kiki, eu acho que esse foi o maior surto naquele período. Mas depois eles ficaram assim, praticamente uma semana ali meio turistando. E depois... A Cici até comentou isso na Comic Con. Ela falou que foi um período pra eles meio que formarem um vínculo. Porque eles só se conhecem... O elenco foi feito por Zoom, né? A gente já falou lá atrás. Então os testes de química, todas as leituras foram feitas via Zoom. E eles não se conheciam pessoalmente. Eles só tinham contato virtual. Mas o pior é que assim, a gente teve uma enxurrada de fotos ali. E depois, quando eles começaram a gravar... Sumiram. Virou silêncio, tipo, vinham algumas fotinhas. A Cici, ela era a maior provedora do fandom e ela sumiu, coitada. Ela devia ter a maior quantidade de cenas, né, pra gravar, mas eu estava ressentida porque eu queria mais. Não, mas na própria Comic Con eles comentam que a maior parte do tempo ela tava, o Kieron fala, eu tava treinando, ela tava gravando. Então ele teve muito tempo na academia, né, pra manter aquele shape. Kieron escondeu... isso é verdade, por causa dos treinamentos. Eles tinham que treinar junto com os dublês também, né? Exato. E ela ficava a maior parte do tempo gravando, então ela não podia nos prover dessas fotos maravilhosas, né, que aqueciam o nosso coração. Eu lembro de uma foto o Kieron escondeu aquele cabelo até o quanto ele pôde. Sim. Você lembra de uma foto, Gi, que eles estavam num... Eu não sei se era um salão do hotel, e... Eu nem sei, não lembro quem que tirou a foto, mas a Cici e o Kieron aparecem lá no fundinho, os dois estão sentados numa mesa conversando. Eles estão num quarto de hotel. Exato. Mas isso já foi depois, acho que a Dioneta já tava lá, a Mia. Sim, era meio que tipo, todo o elenco conversando, e na mesa de fundo tava a Cici e o Kieron sentados conversando. Minha nossa, aquilo ali... Gente, eu sou muito cadela de Romitry. Romitry me tira do eixo completamente. Tem aquela foto da Cici que ela tá deitada na cama. Ele refletido no que ele tá óculos refletido dela. no óculos dela, que a gente foi dando zoom. Nossa senhora! Nossa senhora! Foram muitos surtos. Ela foi postando, ela postou na sequência de stories, tipo, a foto, depois mais próximo o óculos, mais próximo o óculos, e aí ele ia ficando cada vez mais visível. Ai, coração. Olha, ai, gente, meu coração dispara. Só de lembrar. Eu não vou sobreviver à série. O podcast ele vai acabar no dia que não, essa série estrear. Não brinca com isso, a gente precisa sobreviver. Eu não tenho estrutura, mãe. Você precisa sobreviver pra chegar lá um dia e entrevistar Kieron e Cici, pelo amor de Deus. Amém, a gente precisa vencer nessa vida. Então, por favor, compartilha com todo mundo, pede pra todo mundo se inscrever aqui no canal, proporcionem pra gente. Ir pra frente, a gente ter essa oportunidade, vocês terem a oportunidade de me ver passando vergonha na frente do elenco, porque agora eu só tô passando vergonha aqui mesmo. Nos proporcionem essa emoção, né? Eu vou ter que levar a Gisele na coleira pra ela não sentar no colo do Kieron, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu não sei em quem que eu pulo, não. Eu acho que eu pulo na Cici, porque ela é a Rose, e a Rose é a deusa dos meus dias. A Cici você pula na hora, e o Kiki você fala assim, mais tarde a gente se encontra. Pulo mais tarde. Que meu marido não me ouça falando isso. Mentira, tenho autorização. Bom, gente, agora o meu áudio vai ficar um pouquinho diferente, que tivemos problemas técnicos aqui. Problemas técnicos de bateria. Mas enfim. Pois é. Mas o que eu estava falando era... Em 22 de setembro, Julie Plec postou, acho que no Twitter, no Instagram, não sei, uma foto da cadeira dela de produtora executiva. E tava escrito produtora executiva, embaixo um monte de símbolos desconhecidos. E ela colocou a legenda, sim, nós inventamos uma língua. E na San Diego Comic Con, a Julie Plec, ela mencionou que o linguista que criou essa nova língua fez a língua Dothraki em Game of Thrones. Então, tipo... Então, assim, orçamento de milhões, né? Vocês podem ver que a série não tá vindo pra brincadeira. Não, estamos bem servidos de... Olha, só pelas locações a gente já poderia dizer que a série é de milhões, mas... O investimento e o cuidado você percebe por aí, ó. Só o fato de ter um linguista contratado para fazer algo diferente, uma língua diferente, né? Todo esse cuidado de produção. É verdade. Eu acho que a gente já pode adiantar aqui a nossa especulação a respeito dessa língua. Eu sei que teve página, eu não vou lembrar agora qual página que foi, que decifrou a língua e descobriu como é que funcionavam lá os símbolos e etc. Mas o que a gente acredita é que é uma língua ancestral, algo relacionado aos Moroi.
E eu acho que eles vão ter que desvendar alguma coisa pra pesquisar sobre o espírito, sei lá. Outra notícia que nos deixou um pouco surtadas aí durante as gravações Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ligeiramente. foi a contratação de uma coordenadora de intimidade. Então, isso já deu uns indícios aí de que talvez nós teríamos algumas cenas assim um pouco mais íntimas, né? Ai, meu Deus. Um dos meus pedidos, assim, em relação a Bridgerton também, seria essa temática um pouco mais voltada para o jovem adulto, se é que você me entende. E há boatos, né, de que tem se descrevido a série como um Bridgerton com vampiros. Não há boatos, foi a própria Julie Plec que descreveu. Sim. Foi a Ela própria voltou Julie atrás depois de um tempo, falou que não era tanto Bridgerton assim, mas... Mas se tiver só um pouquinho de Bridgerton nesse sentido, a gente já fica feliz, né? Eu quero o quê? Eu quero uma coisa, cena do colar. Quem viveu saberá o que eu estou querendo dizer. Quem leu sabe, né? Nossa, Nossa pelo amor frase. de Deus. Mas essa coordenadora de intimidades, ela fez um tweet que foi responsável por quase um ataque cardíaco da Gisele. Nossa, aquele dia quase que eu... Gente, vocês percebem que eu tô assim, né? No limbo, eu posso morrer a qualquer momento. Olha, a Gisele, ela é um ser humano, assim, que tá sobrevivendo por pouco. Por muito pouco. Gente, é que Romitri é minha vida, entendeu? Romitri e Rose Hathaway, eles movem os meus dias. E eu estou, sei lá, estou vivendo o auge. Nada nunca vai superar essa fase. Essa foto da coordenadora de intimidades é uma foto das cadeiras. Duas cadeirinhas, assim, a meia luz. São duas cadeiras. São cadeiras. Uma escrita Dmitry Belikov e a outra escrita Rose. Gente... A meia luz. Gente, é a coordenadora de intimidade postando duas cadeiras, a meia luz. A minha mente, ela não prestou. Olha, sinceramente. Olha, não sei. Inclusive, não sei se nós teremos a cena do colar, né, do mesmo jeito, tão fiel, mas de alguma forma eu acho que nós teremos a cena do colar. Ela vem. Ela vem. Ela vem, porque se ela não vier, eu vou atrás de quem fez a série. E a pessoa vai ter que acertar contas comigo. Não, o quê? Mas o que eu acho mais engraçado daquilo é que era um post que ela tava falando qual que é a função de um coordenador de intimidade no set, né? Porque não sei se vocês sabem, mas de uns anos pra cá vem tendo um movimento ali em Hollywood, o Me Too, que as atrizes principalmente estão denunciando muito assédio. E era uma coisa recorrente. Quando você tinha cena de nudez ou cena de... Não precisa nem ser de sexo explícito, mas cena de beijo em séries ou em filmes, não se tinha uma preparação do elenco e nem da equipe que filmaria aquela cena. E hoje a gente já tem uma preocupação maior com isso, por isso que eles têm coordenadores de intimidade no set. Aí ela tava explicando, né, que o coordenador de intimidade ele serve para uma cena de beijo, para uma cena de sexo, mas também para uma cena de choro, uma cena de drama. A minha mente não registrou nada disso. Eu vi a cadeira Rose, a cadeira Dmitry, meia luz. Eu falei assim, eu quero mais é que a cena de drama vá pra... Olha... Inclusive, minha mente só pensou uma coisa. Inclusive, eu lembrei de uma entrevista na San Diego Comic Con, não relacionada a Cissy Kieron, mas relacionada a Daniela e o André. O André. Que eles comentaram... que eles estavam recebendo algumas orientações da coordenadora de intimidade sobre uma cena de beijo. De beijo. E a Daniela fazia uma série com o namorado dela antes disso. Então as cenas de beijo eram cenas de beijo... Namorado da época. Namorado da época, exato. É. E então na hora que ela falou, olha, vocês vão se beijar, mas não precisa usar a língua. Ela ficou, tipo assim... Como é que eu faço isso? Em pânico, isso? Porque ela não sabia. Exato. Aí ela comentou que faltava, tipo, 2 minutos pra gravar. Ela olhou pra cara do André e falou... Eu não sei se eu sei fazer isso. Dele, como assim? Daí ela, eu não sei. Dele, não coloca a língua na minha boca. Não vou colocar. Desespero completo. Maravilhosos, maravilhosos. Se fosse Cissy Kieron dando essa entrevista, estaria eu o quê? 7 palmos abaixo da terra agora, né? Não, eles não dariam essa a minha entrevista mente porque sabe, o beijo eu sei deles que vai encaixou. ter beijo Romitri na série. Eu sei, mas eu não sei se eu tô preparada, entendeu? Você sabe como a gente sabe que tem beijo Romitri na série? Porque vazou uma foto. Ai, é verdade! Vazou uma Noemi foto. quase foi a porta da minha casa abaixo nesse dia. Aquele dia,
Eu acordo e dou de cara com as notícias. Tipo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ver as notícias, né? Estou lá vendo as notícias de VA, mas vazou uma foto assim deles lá fazendo uma cena. Eu tô passando, né, as fotos comuns, os dois conversando. De repente, os dois estão se pegando na foto. Os dois estão se beijando, dando um puta de um beijo. E eu desesperada. Mas é um negócio desentupidor de pia, gente. Como sempre, eu e Fernanda. Corre. Fernanda mandando mensagem pra mim lá. Nós duas, meu Deus, surtando, cadê a Gisele? Fernanda começou a ligar. Fernanda voltou até pro grupo, que ela tinha saído por causa do trabalho dela. Ela voltou pro grupo desesperada. Ela começou a ligar pra Gisele, porque a Gisele não acordava. Eu tava dormindo, gente. Essa bendita Era não de acordava. manhã. Era de manhã. E eu lembro, nitidamente, do meu celular na mesa de cabeceira. E eu assim, mas que saco, eu quero dormir mais um pouco. Quem é o chato que tá me ligando? Eu jurava que era, sei lá, um telemarketing da vida. Aí eu vi Fernanda. Eu falei, morreu alguém. E foi da série de VA. Só pode. A minha mente veio tudo, sei lá, saiu data de estreia, saiu teaser, eu não sei o que a minha mente pensou. A gente só tava tentando te acordar pra ver um beijo, Romitri. Só isso. E aí a lembrança que eu tenho é, eu desbloqueei a tela do celular e depois eu tava no meio do quarto de pé. O caminho entre sair da cama, eu não sei como que eu fiz, eu só sei que aquela cena me tirou das estruturas, mas não foi o meu maior surto. Ah, gente, vocês acham que eu surto por tudo, vocês não viram o meu maior surto ainda, mas vou comentar sobre ele daqui a pouco. Não foi o maior surto. Mas assim, foi a única. Foram as únicas coisas que a gente ganhou, assim, das gravações. Foram coisas grandes, mas assim, poderia ter tido um pouco mais. Teve essa foto, teve uma foto da Dani caracterizada, que ela tá com um manto vermelho e uma coroa. Ah, e tem uma foto dela e do ator que faz o Victor também num cemitério. Ah, é verdade. Foram essas fotos vazadas. E de resto, era muita coisa assim. Ah, hoje as filmagens vão acontecer na locação tal. E aí a gente via fogos de artifício, a gente via a iluminação. Uma gente caracterizada que é bom nada. Só que quando veio, também veio logo um beijo Romitri na cara, que é pra ver se você tá esperto. Pra ver se você tá vivo ainda. Se você não tá vivo, a gente te mata. Se os seus exames estão em dia, sei lá. O coração tá bem. É. Precisa fazer um check-up, inclusive. As gravações, isso foi bem perto do fim das gravações, né? Isso foi em janeiro, a foto do beijo. E as gravações, elas iriam até março, mas elas acabaram, na verdade, em abril. Aparentemente teve um surto de COVID no elenco, logo, porque eles tiveram uma pausa ali no Natal, Ano Novo, né? Voltaram em janeiro. E alguns contraíram a Covid, e aí por conta desse surto, né, do elenco, da produção, ela se estendeu um mês a mais. Mas o que eu lembro dessa fase aí, janeiro, fevereiro, é que veio assim, uma sequência. Foi numa sexta-feira, saiu a foto do beijo Romitri. Na sexta seguinte veio o teaser que saiu nas Olimpíadas de Inverno, porque a NBC, que é a dona do Peacock, né, é o canal de TV aberta que tem o streaming Peacock, tava transmitindo, tinha os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno. E na cerimônia de abertura eles foram veicular um clipe de todas as próximas produções que iriam estrear na plataforma. E dentre elas VA. Só que assim, gente, veio do nada, ninguém tinha anunciado, vai ter um teaser. Não, ninguém avisou. Eu tava vivendo a minha vida. Não houve um prévio aviso, não houve uma preparação, né? Nossa. Foi tipo assim, foi o teaser não, o beijo de Romitri, só que a gente viu cenas de VA. Nós vimos VA ao vivo, a gente percebeu ao que aqui... não, se mexendo, ao vivo não, sei se lá, mexendo, pessoas... exatamente. Eu tava passando o Instagram e aí eu vi os steals. Aí eu falei, nossa, saíram os steals da série. Quando eu fui olhar, os steals estavam se mexendo. Aí eu falei, pera, isso é uma cena. Nossa. Tipo, aquilo ali foi eu acho que foi a confirmação. Claro, a gente já estava meses sabendo que ia ter uma série. Mas a partir do momento que você realmente vê a Rose falando com a Lisa, sendo Rose, a Cis sendo Rose, a Daniela sendo a Lisa. Elas caracterizadas. Sabe? Eu ouvi a voz da Cis falando I wanna protect my best friend. Ai, que desgraça que aquela voz. Eu chorava e eu tremia num nível.
A voz dessa mulher, Que eu- gente. A voz dessa mulher. Maravilhosa. A minha mão ficou tão gelada, gente. Eu tremia tanto e eu chorava, juro por Deus. Eu não tô exagerando aqui. Que eu mandei mensagem pro meu marido falando: eu acho que eu vou ter um troço. Daí o que aconteceu? Eu falei: não, saiu um teaser de VA de 6 segundos e eu tô caída no chão. Tipo, eu sentei no chão e eu tremia e eu chorava, gente. Eu assisti aquele teaser em looping. Porque ele veio do nada, ele não teve um aviso assim: oi, tudo bem? Vamos lançar um teaser, se prepare. Aquilo ali foi quase um tapa na cara, tipo, olha aí. Fica Nossa, esperto que VA tá foi. chegando, E é um gente. negócio- Hoje eu olho pra trás e falo assim: nossa, que retardada. Era um negócio de 6 segundos. Que mostra quase. Eram 3 cenas. Não aparece Mas, uma tipo, cena foram de 3 Dimitri. cenas. Não aparecia Dimitri, mas tinha tipo o logo da série que a gente também ainda não tinha Sim. visto. Ai, gente, que lindo. E as gravações ainda não tinham terminado nessa época, porque era comecinho de fevereiro. Aí na sexta seguinte foi anunciado, a HarperCollins anunciou que ia Verdade. relançar o livro no Brasil. Mais um surto. Porque a gente ganhou muito, gente. Vocês não têm noção. Nossa, De repente pelo a amor gente de tem Deus. uma série, a gente tem novas edições do livro, tipo, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É pra matar o VA Stan do coração. Mas aí nisso a gente já tava se aproximando do final das gravações, né? Aí o elenco começou a fazer várias despedidas. Do comecinho de abril pra frente, todo mundo começou a se despedir. Em 2 de abril eles fizeram uma festa de encerramento, né, das gravações. Aí, depois que, né, teve as despedidas e cada ator foi postando que já tinha encerrado as gravações, a gente entrou num grande nada. Nada. Foram meses de nada. Silêncio absoluto. Até o Não. dia 7 de julho, que foi anunciado que haveria um painel de VA na San Diego Comic Con. Antes disso, acho que uma semana antes, 2 semanas antes, sei lá, de novo, olha, VA tá sabotando a minha vida fitness. Eu estava fazendo exercício aqui em casa e eu comecei a receber um monte de notificação no meu relógio. Aí eu falei: puta que pariu, aconteceu alguma coisa e foi com VA, eu tinha certeza que era uma outra amiga nossa que estava mandando mensagem. E aí eles tinham divulgado que a série ia estrear no dia 15 de setembro. Ah, Foi verdade, também outra série. Foi outra divulgação assim em massa que o Peacock fez. Ele meio que lançou um calendário dos lançamentos, acho que do final de julho até o fim do ano. E VA estava na leva dizendo que 15 de setembro viria. E mais uma vez o seu anjo da guarda te ajudou, né? Porque a gente já sabia que ia ser ali por setembro a estreia, a gente já imaginava, né? E você pegou e começou a comprar um monte Muito de show retardadamente, descontroladamente. O engraçado é que a Luane, ela não me deixa mentir. Eu sempre falei pra ela: essa série vai estrear em setembro. Sim. E eu acho que ela vai vir num domingo ou numa quinta-feira. Eu falei isso pra todo mundo. Exato. Aí eu fui lá e comprei um ingresso pra um show num domingo e pra um show numa quinta em setembro. Por quê? Porque eu sou louca. Doida. Ela quer perder a estreia de VA. Ela Não, quis mas o meu arriscar. anjo da guarda... Tenho certeza absoluta que o meu anjo da guarda olhou e falou assim: não bote esse negócio aqui, senão essa daqui vai embora da Terra. Põe na outra semana. Eles iam estrear essa série no dia 8 de setembro, meu anjo da guarda que não deixou. Eu acho que você vendia esse ingresso. Tenho certeza que você vendia. Vendia, certeza. Eu já tinha falado pra minha amiga que eu vou com a minha amiga que me apresentou a série. Eu já tinha falado: olha, se anunciarem que VA estreia, eu vendo. E aí, em 7 de julho, veio o anúncio de que haveria um painel na San Diego Comic Con, né? E ele aconteceria no dia 21 de julho. E aí veio a certeza: teremos um teaser, né? Teremos um teaser. Foi isso, gente. Eu tive 2 semanas pra me preparar psicologicamente que o teaser estaria entre nós no dia 21. Eu fui trabalhando diariamente. Pelo menos dessa vez você não caiu no chão chorando, morrendo, né? Quase infartando. Eu acho que eu nem chorei, mas eu passei o dia inteiro gelada e trêmula. E eu não tinha foco pra nada aqui em casa. Nada. Eu só ficava... É porque daí também, quando foi o painel, eles fizeram muita divulgação. Então saía entrevista toda hora. Sim, saíram milhares de entrevistas de todos os ângulos possíveis, a mesma entrevista. Ai, E maravilhoso. nós assistimos todas pra trazer todas essas informações aqui hoje. eu fiz pra um vocês. dossiê completo dessas Vocês não entrevistas. têm Eu uma acho que eu sei noção. falar até as expressões faciais dos atores e das produtoras.
E o teaser saiu só depois das entrevistas, né? No final do painel. Eles foram para as round tables, fizeram algumas outras emissoras lá, alguns outros portais, na verdade. Parece que 20 minutos da série foram exibidos lá, pra quem tava no painel. No painel. Ou seja, nós temos que conviver com a noção... Teve post autografado, Sim. sabe? Nós temos que conviver com a noção de que há pessoas nesse mundo que assistiram já 20 minutos de VA e nós não. Vocês têm noção A disso? imprensa já assistiu os 2 primeiros. Apesar, eu acho que não tenho certeza se eles estão completamente finalizados, mas eles veicularam para a imprensa os 2 primeiros episódios. Eu sou imprensa, eu acho que eles podiam veicular pra mim também. Eu também acho. Podcast é imprensa. Olha quanta informação a gente tá trazendo aqui. Vou mandar meu currículo. Vou falar, libera aí, faz favor. Algo que é muito importante falar sobre essas entrevistas, que assim, se a gente tivesse uma mínima dúvida de que Kieron e Cici não funcionariam como um casal, pelo menos da minha parte, foi tudo dirimido ali. Porque, olha, eles entregaram tudo. Quando, no dia 21, a primeira coisa que eu assisti da Comic Con foi a entrevista da Entertainment Weekly. E eu sofri um impacto, assim, porque eu achei que a Cici, ela estava tão linda, eu já achava essa mulher maravilhosa. Mas na hora que a câmera deu um close nela, eu falei, é isso, foi o que eu pedi. Ela é perfeita pra interpretar Rose. E ela e Kieron estavam trabalhados ali na química, eles estavam vendendo muito o peixe deles, me convenceram 100% de que Romitri vai roubar os holofotes. A Cici, ela encarnou Rose e Kieron encarnou Dimitri completamente. Você via, você conseguia enxergar os personagens neles. Eu acho que em algum nível eles estavam atuando ali, mas assim, deu a certeza de que eles vão entregar tudo nessa série. Eu estou muito confiante. Uma coisa que eu gostei muito de saber que pelo menos os 4 ali principais leram os livros. Sim. Pra fazer a construção do personagem. A Cici panfletou tudo e todos que ela já tinha lido na adolescência, que ela era fã, que ela gostava muito. Inclusive do Mas filme os ela é outros fã. que não conheciam, inclusive do filme, ela falou que na Espanha ela assistiu 7 vezes, enquanto eles estavam nas gravações. Eu espero que com um caderninho do lado anotando assim, o que não fazer. Mas... Como não minha agir. opinião do filme é polêmica. Eu sei que tem pessoas, inclusive nos comentários do último vídeo, várias pessoas falaram que gostam muito do filme. E, com certeza, o filme não teria tido aquela campanha pra continuar se as pessoas não tivessem gostado, né? Mas é verdade. É a nossa opinião, sempre com muito amor e carinho. Nós respeitamos quem gosta e quem gosta respeita a nossa opinião de que não gosta, né? Exatamente. Mas aparentemente ela gosta, então ela disse que assistiu 7 vezes. Eu lembro que teve um story do Kieron, que ele tava assistindo o filme também na van. Acho que eles estavam indo pra alguma locação e ele tava assistindo. Então ela deve ter feito todo mundo assistir também. Então, e todos leram. A Cici foi a única que leu na adolescência, os demais leram depois que eles foram contratados. Tem uma história bem interessante do Kieron, que ele contou que quando ele estava esperando a confirmação do papel, né, que se ele receberia o papel ou não de Dimitri, que ele ficava pensando em ser o Dimitri o tempo todo. E aí ele começou a pensar... Ele tava muito pilhado. Ele tava muito pilhado. Ele queria muito, muito o papel. E os agentes dele falando, calma, fica calmo, vai vir e tal. E ele começou Você precisa se distrair, vai fazer alguma coisa. E ele começou a pensar, o que Dimitri faria nessa hora? E aí ele começou a praticar Tai Chi Chuan. E aí... Ele entrou no YouTube e começou a fazer aula de Tai Chi Chuan. Sim, e aí ele disse que quando quando ele recebeu a confirmação e começou a pegar os roteiros, ele percebeu que tinha uma cena em que Dimitri faz... Que inclusive tá no teaser. Exato, o teaser, aliás, puxando esse gancho, gente, nós vamos comentar o teaser cena a cena, então fiquem ligados, não esqueçam de se inscrever mais uma vez. Teorias, vozes da nossa cabeça, vai ter de tudo. Tudo. Então fiquem aí ligados.
Não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação de quando entrar esse episódio no ar. Nós também pretendemos fazer isso com um trailer, que aliás nós acreditamos que está aí prestes a chegar, provavelmente nessa próxima semana. Na próxima semana. E nós vamos ter um react nosso do trailer. Então, quem quiser ver se o meu surto é real ou não, vocês vão conferir assista. em loco o surto da Gisele. Ela vai filmar isso pra vocês. Misericórdia, gente. Olha, a humilhação que VA me faz passar, eu passo com gosto. Pela Dignidade diversão. Pra quê? Diversão. Não preciso. Tô jogando meu nome na lama e é isso aí. Mas enfim, pessoas, eu acho que o que a gente tinha pra comentar da série era isso. A gente trouxe todas as informações que a gente reuniu ao longo desses meses acompanhando. Então, se você gostou desse formato de vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de divulgar para que outras pessoas possam chegar no nosso canal também. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau, gente!